Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Separando Igreja e Estado. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Separando Igreja e Estado. Uma coisa que é interessante, se nós olharmos os dois textos que nós estudamos essa semana, Romanos 13 e Mateus capítulo 22, nós vemos umas coisas muito interessantes, uma comparação e uma coisa clara que Cristo quer deixar explícito para a sua igreja, então, consequentemente, para mim e para você. Primeiramente, quando nós vamos lá em Romanos 13, principalmente que Paulo vai dizer aqui no verso 4, que eu ler para vocês, Paulo vai falar o seguinte, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Ou seja, Paulo está dizendo que algumas pessoas elas podem usar a força no quesito ali de Estado, que o Estado ele pode usar a força que ele tem para determinar e para proteger as pessoas de quem ele tem ali o controle, ele tem ali a responsabilidade. Por exemplo, se alguém comete um crime, o que o Estado faz? Aciona ali o poder policial, depois é encaminhado, aí essa pessoa passa pelo juiz e ali é decretado se aquela pessoa é culpada ou não. Ou seja, o Estado utiliza a sua força para determinar quem é bom e quem é ruim. Só que dentro da igreja, essa mesma perspectiva, quando nós voltamos ali e lemos João capítulo 18, verso 36, momento que Pilatos e Jesus estão conversando, Jesus fala o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ou seja, por mais que o Estado possa ter essa força, esse direito de cercear, limitar aquilo que as pessoas podem fazer, a igreja não pode agir dessa forma. Nós não podemos colocar a nossa força para obrigar alguém a adorar a Deus. Nós não podemos pegar a nossa força e obrigar alguém a fazer algo. Por isso que é necessário uma separação entre Estado e igreja, porque o Estado ele tem por direito usar esse poder. Agora a igreja não tem esse direito, Jesus não deu esse direito para a igreja. Então é obrigatório essa separação, porque são dois momentos, dois grupos que agem de formas completamente diferentes, segundo a própria palavra de Deus. O Estado pode usar força, a igreja não pode. Por isso que o problema de você unir Estado e igreja é que a igreja começa a se portar como Estado, começa a utilizar força para obrigar alguém a adotar aquele pensamento. E é o que aconteceu na Idade Média. É quando a Igreja Católica ela assume o poder, ela faz exatamente isso. Ela utiliza a força do Estado para fazer aquilo que ela acha certo acontecer. E as pessoas que discordavam dela sofriam a consequência daquilo de uma forma direta, força, como se fosse um crime nos nossos dias. E quando a Reforma Protestante resgata a ideia bíblica, ocorre mais uma vez essa separação, essa ideia de Estado é Estado e igreja é igreja. Não posso unir os dois, porque vai dar ruim. E seguindo nesse propósito, nós precisamos seguir esse mesmo passo, porque quando nós olhamos para trás, as pessoas fizeram isso no passado e deu errado quando uniram Estado e igreja. Então, nós não podemos utilizar os métodos e os meios do Estado para pregar o Evangelho. Nós precisamos usar os métodos de Cristo para pregar o Evangelho. E eu acho muito interessante o que Ellen White escreve aqui no livro Atos dos Apóstolos, lá na página 44. Ellen White fala assim, a bandeira da verdade e da liberdade religiosa, levantada pelos fundadores da igreja cristã e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos, desde então foi entregue em nossas mãos neste último conflito. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Devemos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência a ele como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. No entanto,
Quando suas exigências se chocam com as reivindicações divinas, temos que obedecer a Deus e não aos homens. Sua palavra precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Ou seja, eu preciso entender que tem que ter uma separação entre Estado e Igreja. Eu preciso entender que é necessária essa separação porque a forma que esses dois se portam é completamente diferente. Ou seja, eu preciso me sujeitar às leis do Estado. Eu preciso ser exemplar, um cristão exemplar e um cidadão exemplar obedecendo às leis dos Estados. Mas eu já conversei com isso bastante com vocês essa semana. Quando isso vai contra a nossa fé, eu me posiciono através da minha fé. O Estado diz que é errado matar, maravilha, a Bíblia também diz que é errado matar, eu concordo com o Estado. O Estado diz que é legal o aborto, a Bíblia diz que não, então eu vou ficar do lado da Bíblia, eu sou contra o aborto. E assim, sucessivamente, com vários casos e várias situações que nós temos no nosso dia a dia. Mas, porém, importante e fundamental, tudo aquilo que vai contra a Bíblia e nós nos posicionamos firmemente a favor da Bíblia, nós não podemos usar a força para convencer outras pessoas a concordar conosco. Nós precisamos utilizar o argumento, porque cada pessoa tem a sua liberdade de defender o seu ponto de vista, independente de qual seja. Só que nós precisamos também entender que eu preciso sim me posicionar, mas não obrigar a ninguém a concordar comigo. Eu posso argumentar, assim como outra pessoa vai argumentar, mas não posso obrigar, porque usar a força é papel do Estado. E nós vivemos e nós precisamos seguir o preceito bíblico de separação entre Estado e Igreja. Não é através da força que Cristo evangelizou as pessoas, foi através do amor, do respeito, do ensino bíblico. Que esse seja o mesmo exemplo que eu e você utilizamos nos nossos dias e daqui para frente, até Cristo voltar em poder e muita glória. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor trabalha em nós e o Senhor nos apresenta tudo o que é necessário, meu Pai, para que possamos realmente compreender tudo o que o Senhor tem apresentado nessa semana através da lição da Escola Sabatina. Pai, estamos entendendo que é necessário uma separação entre Estado e Igreja, que a forma que o Estado se porta é completamente diferente da forma que a Igreja deve se portar, meu Pai. E que nós não podemos utilizar a força para convencer alguém, mas utilizar o Teu método, meu Pai. Quando o Senhor esteve aqui, amor, sinceridade, a Tua palavra. Precisamos que o Senhor trabalhe em nós, porque nós, por nós mesmos, queremos agir através da força, mas através do Seu Santo Espírito nós entendemos que é somente pelo Teu método que tudo vai dar certo. Pai, pedimos também perdão pelos nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém? Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clique aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!